Bom dia, amigos queridos. É uma grata alegria mais um dia nos reunirmos nesse grupo especial que vem crescendo. Observamos pelos comentários, pelos compartilhamentos. Como é bom saber que nesse momento podemos nos unir em mensagens, em pensamentos que nos foram trazidas do mais alto. No caso, o livro Vinha de Luz, trazido pelo Espírito Emmanuel. Como podemos agradecer então a Deus? Falamos, obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje, pelo dia que nós temos a oportunidade de refletirmos um pouco mais naquilo que Tu nos ensinaste, daquilo que já estamos colocando em prática, do quanto que não nos falta o aperfeiçoamento. Mas podemos agradecer ao Pai, quando ao final da nossa mensagem, dos nossos pensamentos, lembrarmos de tantos corações e envolvê-los nessa vibração que o grupo já possui. Nesse sentimento de solidariedade, de fraternidade, de pacificação. Com a certeza do amparo espiritual, com a certeza do trabalho com Jesus, sentimos, que estamos no caminho de nos reformularmos, nos refazermos. E esse é o momento. A mensagem de hoje é a mensagem no livro de número 104, que tem como título Nos Mesmos Pratos. Ele inicia com o versículo 23 do capítulo 26 de Mateus, onde o Mestre Jesus, uma passagem, ele fala: "E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair." Estava se referindo a Judas. Toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto. Nem os acusadores gratuitos do Mestre poderiam por si mesmos efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunhos, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem dos nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias.
É uma lição difícil, profunda e difícil. Quem de nós nunca vivenciou a traição? E ele fala que reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. Isso que a gente tem que pensar. Era necessário passar, Jesus não para passar por aquela experiência, para nos deixar mais um ensinamento. Quem era ali o invigilante? Judas o amava? O amava. Judas amava Jesus, mas ele se traiu. Ele não estava vigilante. Ele queria fazer com que aquilo, ele sabia que Jesus resolveria qualquer problema, que aquilo tudo, na hora que ele quisesse, podia ser desfeito. A ideia dele, né, era elevar Jesus a um rei, como um guerreiro, era a visão dele. E aí ele se traiu. Ele se traiu. Ele não traiu Jesus. Ele se traiu. Que arrependimento Judas sentiu, não foi? Já é como Emmanuel nos fala aqui, olha. Só estamos recordando a lição, que devemos recordar para aprendizado. Mas já respeitamos a Judas redimido, porque Judas já teve outras reencarnações e se redimiu de tudo aquilo, de todos os seus atos. Então ele fala aqui que a ingratidão, a traição, não nasce do inimigo, do campo contrário. É sempre do mais próximo, né? Do amigo. Ela vem, né? É o infrator mais temível, é o amigo que se transviou. Então a gente vai recordando essa lição para lembrar como é que Jesus demonstrou agir para que nós não fracassássemos. Ele nos exemplificou. De que maneira? Compreendendo, agindo e perdoando. Olha a importância da compreensão para a amizade. Então, a gente vai lembrar que Jesus é o único capaz de manter o nosso coração protegido. E muitas vezes, né, nos ventos da vida, diante de alguns altares que nós colocamos algumas criaturas que são falíveis, não são anjos de perfeição, despencam do altar que a gente mesmo colocou. A gente é que colocou naquele altar da infabilidade. Não existe. Está encarnado, né? Tem as suas dificuldades como a gente. Então, nós elevamos a criatura por causa do nosso amor, muitas vezes um amor que está cego, a um lugar que ainda não eram deles. Não é ser humano? É passível de erro. Eu não erro. Por que o outro não vai poder errar? Qual o nosso único amigo que é incondicional? A gente sempre fala, Jesus. Os outros nós estamos aprendendo, né, que nós temos que recordar, que temos que compreender aonde foi a dificuldade dele, e continuamos agindo e perdoando dentro do nosso coração. É uma lição difícil? É muito difícil. É muito difícil. Então, as grandes lutas, as grandes provas, maiores angústias, não vêm lá do círculo adverso. Por que não vem? Porque do círculo adverso, daquele que a gente sabe que não gosta da gente, a gente está em alerta. A gente já chega com cuidado. A gente já se apresenta com mais cautela, não é? Com mais vigilância. Mas ele fala que é justamente na esfera mais íntima. Aquele que come no mesmo prato que eu como. Aquele que eu divido. Aquele pedacinho gostoso de bolo. É esse. Por isso que é a prova, senão não seria prova. O outro, a gente já sabe que não gosta da gente mesmo, ele até fala, não esperava nada além disso. Mas como é que é a prova? São nos corações que a gente não espera. Nos mesmos pratos. Por isso essa situação, na esfera mais íntima, né? Quando a inquietação e a revolta, a leviandade, a imprevidência penetram o coração daqueles que amamos. Oh, repara que não é no nosso, não. A revolta, a leviandade, a imprevidência
apareceu no coração deles. Nós precisávamos passar por aquela prova. O escândalo há de vir, mas ai daquele pelo que o escândalo venha. Eu precisava passar pela situação. Não é à toa que eu passei por essa situação. De traição, da ingratidão. Certamente não foi à toa. Mas ai daquele pelo qual o escândalo veio. Por quê? Porque ele se compromete com a lei. Na realidade, né, eu não fui traída, o outro que se traiu nos seus objetivos da nossa relação. Nós não tínhamos um objetivo em comum, nós não tínhamos uma amizade, nós não tínhamos um casamento, nós não tínhamos um grau de parentesco, nós não tínhamos uma relação de sociedade, enfim, o que for. Não tínhamos a confiança que uníamos, mas ele se traiu. Ele traiu aquilo que ele depositou naquela relação. Olha como é diferente. Como a gente começa a entender diferente. Ele, vigilante, permitiu entrar no coração dele a revolta e a leviandade. Olha como é que a gente tem que compreender. Estava invigilante. Se permitiu ser influenciado. Então, a calúnia, o erro, o fel, né, não parte dos opositores declarados, mas daquele que se alimenta no mesmo prato da vida conosco. E isso que a gente tem que se manter informado, a fim dessa verdade, para a gente imitar Jesus nos grandes dias. Então, os opositores do bem que nos atinge através do outro, não é um outro qualquer. Vocês já repararam que muitas vezes pode ser até uma questão espiritual para nos atingir. Como é que vai nos atingir? Às vezes a gente não se sensibiliza com um tombo, um problema de saúde. Onde é que é a dor maior geralmente? A dor do coração. É a dor moral. Como é que muitos desses ainda desavisados espíritos vão ter que se entender com a lei? Como é que eles vão buscar nos atingir? Através do outro. De qualquer outro? Não. Eles vão tentar influenciar aquele outro mais importante na nossa vida. Não é um outro qualquer, não. O outro, de uma forma geral, a gente já está prevenido, já sabemos como é que eles são como criatura em aprendizado ainda, mas estamos falando aqui daqueles outros especiais. Vamos atingir através dos outros. Esses outros especiais que podemos dar o nome de amigos, esposo, esposa, filhos, pais, tios, né? Compadres, sócios, são aqueles que colocamos no altar dos nossos corações, apesar de sabermos que essa é uma atitude errada. Por que é uma atitude errada? Nós não podemos colocar ninguém em um altar de infabilidade. Nós temos que lidar com todos. Não, Senhor, é ser humano. A gente vai ter que compreender isso. Nós estamos todos a caminho com o Pai. Estamos todos em aprendizado. O outro também está. Será que nós nunca fomos invigilantes e criamos dor no coração alheio? Tem certeza disso? Vamos parar para pensar. Quantas vezes fomos nós os invigilantes que causamos dor através de uma palavra, uma atitude de pouca amizade, que o outro se sentiu traído e magoado? Então, na realidade, às vezes a gente quer, né, furar a fila, né, com ele, né, passar à frente de todo mundo. Mas nós vamos ter que lembrar que estamos, mais uma vez, lembrar sempre disso, estamos caminhando com o Pai, junto com Jesus, né? Nesse momento precisamos usar de todo o nosso coração com esses especiais que nos atingem através da nossa compreensão, de forma a ajudar e aprender a perdoar sempre. Perdoar no sentido de não desejar no sentido de não ofender, no sentido de
Perdoar é dar uma concessão dentro do tempo ainda, que o outro se recomponha com a gente. Olha como é interessante. Perdoar é tolerar. Chico Xavier fala isso, é tolerar um pouco mais. Mas não adianta falar, eu perdoo e nunca mais. Não, eu perdoo, mas eu tenho que oferecer dentro do tempo uma concessão para que ele se arrependa ou para que ele se aproxime, para que ele caia em si. Mas se ele não quiser reconciliação mesmo fazendo, a gente sabe como agir. Como é que a gente faz? A gente ora por aquela criatura. Lembra dela, abraça, para que ela se recupere, porque está adoentado. Vocês já repararam? Mais tarde aquela criatura vai se arrepender tanto que ela precisa se perdoar do que ela está fazendo, do que ela fez, porque foram eles que se traíram. E o arrependimento dói demais, dói muito, dói muito. Tem que se arrepender, vai ter que sentir, vai passar por essa dor. E quanto a nós vamos trabalhar o nosso orgulho ferido, porque nós achamos que aquelas criaturas tinham que estar, né, à frente de todos. A gente deveria, a espiritualidade devia furar fila com eles. E não é assim que vai funcionar. Nós vamos passar por essas experiências do amor próprio, né? Nós vamos lembrar que nós podemos orientar-nos, nós temos que nos manter fiéis ao Cristo e que tudo na vida vai seguir a lei de Deus. A natureza não vai dar salto, é necessário a lei da continuidade. E nós vamos lembrar que podemos falar assim: graças a Deus que já dessa vez não fui eu que traí. É muito melhor, por mais doa a dor da ingratidão da planta contrária, do que a dor de nós fazermos esses atos. Certamente já fizemos muito. E aí a gente fala assim: puxa, mas eu aceitava passar isso com todo mundo, menos com fulano. A prova está justamente aí. Como é que você vai se comportar quando viver isso com fulano, que fulano é especial? Fulano você erigiu, a prova está justamente aí. Que dói? Dói. Dói muito. Choramos? Choramos. Jesus chorou no Jardim das Oliveiras, nós choramos. O coração magoado chora, mas sabemos que não é postura para ficar. Choramos, fazemos uma prece, entregamos a Deus esses corações para que eles se recuperem e vamos mantê-los nas nossas orações. Vamos aprender a lição tão difícil que é amar de forma incondicional. Amar sem condição. Amar o outro que quer ficar longe da gente. Amar o outro que não nos ama mais. Amar o outro que prefere o abandonar-nos nas horas mais difíceis. Esse é o aprendizado. E é um pouquinho a cada dia. Um pouquinho a cada dia. Temos um momento da dor, mas não é mais uma dor doida, doída. Mas ela não vai se demorar não, porque tem Jesus a nos consolar, tem Jesus a nos dizer assim: compreende, continua o teu caminhar e vai perdoando, vai perdoando, vai perdoando e vai continuando a plantar. Se tu colheste isso, foi porque ontem tu fizeste certamente isto no coração alheio. Pensemos nisso. Pensemos nisso sinceramente e lembrando sempre do Senhor Jesus nos seus últimos dias. Compreender, agir, não nos paralisarmos e perdoarmos. Que Deus assim, Senhor, envolva
a todos esses corações que se traíram. Porque um dia, como nós também, cairão em si e sentirão a dor do arrependimento. E que eles tenham muita proteção para não fazer coisa pior, como Judas fez no seu arrependimento. Que eles tenham força e a certeza que Deus irá oferecer oportunidade de se reconciliar. E quanto a nós, Senhor, Jesus, o médico dos médicos, aplaque a nossa dor, balsamiza, Senhor, o nosso coração, que ele seja renovado, Senhor, em energias do verdadeiro perdão, da compreensão, da dificuldade que muitas vezes o outro está tendo em sua caminhada. Muitas vezes adoecido, enlouquecido, influenciado espiritualmente. Que Deus o liberte de tudo isso. Dessa maneira, então, ao final dessa lição, possamos nos lembrar de todos os corações e envolvê-los em vibrações de muito amor, de muito perdão, de muito entendimento e compreensão. E que essa vibração de arrependimento chegue a tantos outros corações que não conhecemos. Pois o arrependimento é o primeiro passo a ser dado. Muita paz a todos os corações. Graças a Deus.